Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Eu, Daniel, com muito prazer, venho trazendo esse novo assunto para vocês, que é a iluminação de uma cena fotorrealista. E hoje nós vamos aprender alguns aspectos principais da iluminação. Vamos entender como que funciona, o que significa Final Gather, o que significa iluminação global, o que significa fótons. Vamos entender esse processo. Porém, antes de começar o tutorial, devido à complexidade desse assunto, eu vou criar um desenho aqui, tá? Um desenho simplista, óbvio, mas um desenho que vai tirar algumas dúvidas aí do pessoal que tem uma dificuldade aí na imaginação. Vamos lá. Primeiramente, eu vou abrir aqui o Photoshop, tá? E vou criar um desenho bem simples. Eu preciso de uma parede, um piso e um objeto qualquer na cena. Então, eu vou criar aqui uma parede azul. Temos aqui uma pequena parede. Temos um piso vermelho. Temos a nossa iluminação aqui amarela. Vamos chamar isso aqui de uma luz, tá? E temos o nosso objeto. Vou fazer uma bolinha aqui na cena. Bem, toda vez que nós temos uma luz e uma cena, nós temos aqui empregando várias cores diferentes, exatamente da forma que eu fiz aqui no desenho. Essa luz amarela, quando ela emitir os seus raios, que nós chamamos de fótons, tá? Vou pegar aqui até uma corzinha amarela também, para ficar igual. Quando essa luz emite seus raios, os fótons, esses fótons emitidos por essa luz, eles vão rebater na cena, tá? Então, esses fótons eu costumo chamar eles de mensageiros. Por que mensageiros? Porque eles carregam informações da cena. Essas informações são relativas às cores. Então, nós temos aqui uma parede de cor azul. Esse fóton ele vai rebater na parede de cor azul, tá? E vai ser arremessado para outro local, de acordo com o ângulo aí do rebatimento. Então, quando ele for arremessado para o piso, ele vai transportar a cor azul da parede para o piso. Porém, essa cor azul vai estar mesclada à cor amarela, tá? E assim nós temos essa reação em cadeia. Nós vamos ter outra setinha aqui apontando para o nosso objeto e vai rebater para o alto ou para a esquerda. Temos uma setinha apontando para o piso que vai rebater para o nosso objeto. E assim nós temos uma reação em cadeia, tá? Quando essa setinha bater no piso e ser arremessada para o objeto, ela vai transportar a coloração do piso para o nosso objeto, dando esse aspecto mais realista, de forma que o piso ele vai ter uma cor bem leve, contornando o nosso objeto. E assim sucessivamente, o objeto também vai arremessar suas cores na cena e nós vamos ter os mensageiros fazendo esse trabalho, que são os nossos fótons, tá? Então, nós vamos ter uma reação em cadeia muito grande e vai acontecer exatamente isso. Isso que vocês estão vendo aqui, essa reação em cadeia, ela é chamada de DI, ou iluminação global, ok? Fechamos esse assunto, entendemos o que é fótons, o que é o rebatimento, o que é a iluminação global, que é o conjunto desses rebatimentos. Agora vamos passar para um outro exemplo bem simplista também. Aqui na internet nós temos algumas fotos disponíveis de decoração de interiores, tá? E eu separei duas em particular, que é essa da parede roxa aqui com teto branco e essa outra da parede amarela, que elas deixam bem claro o que eu estou falando. Então, na primeira imagem, nós temos aqui a parede roxa e o teto branco. Observem que não há nenhuma transição entre o roxo e o branco. Eu não tenho aqui uma suavidade de roxo aqui na beirada dessa parede. E nem também essa cor do piso no teto, que teria que estar aqui, tá? Bem aquele tom de areia, bem suave. Ou seja, essa cena ela não está trabalhando com o DI, ela não está trabalhando com Final Gather. Provavelmente é uma cena feita em SketchUp, tá? Agora temos uma outra cena aqui, também um pouco mais elaborada. Já essa cena nós temos aqui no canto da parede, não sei se dá para ver no vídeo, mas o canto da parede ela está um pouco amarelada. Significa que a iluminação desse local está rebatendo na parede e a parede está transportando as suas cores para o teto. E assim nós temos o nosso DI, a nossa iluminação global. Pois bem, agora vamos passar para a prática, tá? Aqui dentro do 3D Max eu preciso criar uma cena simples. Então vamos maximizar a tela. Eu vou criar um box bem simples aqui. Vamos criar uma cena somente de exemplo, tá? Transformar esse box em Edit Poly, deletar a face da frente e virar a sua malha. A malha está virada para fora. Vamos dar um flip aqui na malha. Flip, e a malha inverteu para dentro. Ok. Agora eu quero pintar essa parede desse box de uma cor. Então vamos abrir o nosso slot. Vou aplicar o slot a essa cor selecionada, a esse polígono selecionado. E vamos colocar aqui uma coloração amarela.
Vou colocar cores bem expressivas para a gente poder observar o que vai acontecer, tá? Nessa outra parede, nós vamos colocar uma coloração mais escura. Vamos colocar uma coloração vermelha. Então, vamos selecionar aqui o vermelho. Perfeito. E no centro do objeto, vamos colocar uma coloração branca. Então, vamos selecionar aqui um slot branco. Ok, temos o nosso cenário aí, tá? Agora, vamos colocar um objeto dentro desse cenário. Então, vou criar aqui um cilindro de determinada altura, tá bom? E acima desse cilindro eu vou colocar uma teapot. Então vamos posicionar a nossa teapot aqui acima do cilindro e vamos desmascarar esse tal de DI. Vamos entender o que significa esse tal, né? Bem, nossa teapot está aqui na cena, está bem alocada. Observem que eu não estou nem trabalhando os shaders dos materiais. Eu estou utilizando o material já criado, já primitivo do próprio 3D Max, tá? Vamos fechar a nossa cena agora para poder entender melhor. Eu vou dar um Ctrl F, tá? Aliás, desculpa, Shift F. Shift F fechou a cena aqui. Agora com Shift F, tá? Que é o nosso frame aqui habilitado, vamos lá na opção Render Setup, na aba Command e vamos fechar aqui essa renderização. Então eu vou aumentar aqui, tá? Vamos deixar aqui bem fechada. Observem que agora eu tenho somente o local da renderização aqui, não vai renderizar o que está de fora. Vamos habilitar também o nosso renderizador Manta Ray. Para isso, basta vir aqui em Assign Render e habilitar aqui, clicar em Production e escolher aqui Manta Ray, tá? Bem, na nossa primeira renderização, vamos fazer um teste aqui. Nós temos essa renderização, uma renderização simples. Vou diminuir aqui no nosso painel, está um pouco grande. Então vamos lá no nosso painel. Vou colocar aqui 300 por 318. Assim dá para ver melhor, tá? Diminuir a renderização aqui no nosso painel. Agora vamos observar o seguinte. Essa iluminação é justamente igual a que nós vimos lá no nosso primeiro modelo. Ela não possui Final Gather, ela não possui DI, ela não possui exatamente nada, tá? Primeira coisa que nós devemos fazer para gerar o nosso DI, a nossa iluminação global com nossos fótons e assim por diante, nós precisamos criar uma iluminação na cena, porque essa iluminação padrão, ela não gera DI. Então vamos lá no nosso painel lateral, tá? Na aba Create, Lights, Photometric, vamos escolher uma luz qualquer. Eu posso utilizar qualquer iluminação do 3D Max. Eu vou utilizar para esse exemplo uma Manta Ray Sky Portal, tá? Vamos criar aqui uma luz no piso. E vou subir aqui no eixo Z, essa iluminação, até o teto do meu box. Observem aí que agora nós temos uma iluminação. Só que se eu renderizar, não vai acontecer nada, porque essa iluminação ela ainda está como padrão, tá? Ainda com a iluminação selecionada, vamos no nosso painel Modify. E aqui no painel Modify, vamos acessar o menu Advanced Parameters, parâmetros avançados, e habilitar aqui a opção Custom. Habilitamos a opção Custom, nós já temos uma iluminação aqui bem suave na cena. Vamos renderizar rapidinho, tá? Temos aí a nossa renderização, visualizar essa iluminação na renderização. Então aqui vamos habilitar Visible to Render e renderizar novamente. Temos a nossa iluminação bem básica, bem padrão aqui. Agora nós vamos começar a entender o que significa esse Final Gather, esse DI e esse transporte, né, esses mensageiros das informações da nossa cena. Então nós temos a luz aqui, logo acima do nosso objeto, temos a parede amarela e temos um amarelo suavemente aqui no nosso teapot, mas eu quero deixar isso mais destacado. Vamos lá então. Primeiramente vamos acessar o nosso painel Render Setup, tá? Render Setup, vamos acessar Global Illumination. Global Illumination, vamos desmarcar o Final Gather. Desmarcar o Final Gather serve para poder visualizar os nossos fótons. Caso contrário, você não consegue visualizá-los, tá? Logo abaixo, nós temos aqui a opção de Photon Mapping. Vamos habilitar o Photon Mapping. E vamos habilitar a opção Maximum Sample Radius. Vamos habilitar também Optimize for Final Gather, para otimizar aí o nosso DI. E vamos fazer mais um render. Antes de fazer esse render, eu vou abaixar esse valor aqui. Então vamos colocar aqui o Light Properties. Vamos colocar um valor de 50. Colocou um valor de 50 e vamos renderizar aqui. Eu vou abaixar esse valor também, Maximum Number Photons. Vamos colocar um valor de 10 também. Vamos renderizar.
Ao renderizar a cena, eu percebo uns pontinhos, umas células. Essas células são justamente os meus fótons. Observem que na parede vermelha eu tenho os pontinhos vermelhos, mas eu tenho esses pontinhos vermelhos também no piso, tenho os pontinhos vermelhos no meu objeto na cena, tenho os pontinhos vermelhos na parede amarela. Significa que essa iluminação da nossa portal, ela está batendo na parede e está transferindo a cor vermelha para a minha cena, para outros pontos, tá? Agora ficou fácil, não ficou? Então vamos lá. O que eu preciso fazer aqui agora é ajustar o nosso DI, de forma que ele crie uma fusão entre essas células. Então, o primeiro passo é aumentar o número das células. Nós temos aqui a opção Maximum Sample Radius, tá? Que vai habilitar aqui um valor para a gente poder definir o nosso Sample Radius. Ou eu posso desabilitar aqui e deixar que o programa calcule isso. Então, vamos renderizar com o programa calculando. Veja que as células, os nossos fótons ficaram grandes. Tá? Vamos habilitar novamente. Eu vou colocar aqui um valor 10, por exemplo. Então, eu consigo aí colocar um valor maior ou menor. Eu posso trabalhar esse balanço dos nossos DIs aqui na cena. Outra opção importante que nós temos aqui também é o Decay. Nós temos aqui Light Properties, Decay. O Decay ele vai definir a intensidade da iluminação global. Então, se eu tenho aqui 1,8, por exemplo, eu vou ter uma iluminação intensa. Veja que as células ficaram totalmente intensas. Se eu tiver aqui um Decay de 2,2, eu vou ter uma iluminação suave, que é o que nós pretendemos aqui para esse tutorial. É uma iluminação mais realista, uma iluminação suave. Agora que já declaramos aqui o Decay como 2,2, podemos voltar aqui, tá, no nosso Sample Radius e temos aqui as opções Optimize for Final Gather. Quando eu habilitar o meu Final Gather, esse DI praticamente ele some. Só que o que eu preciso fazer antes de habilitar o Final Gather é cobrir a minha cena com DIs. Então observe que aqui eu tenho uma parte branca, aqui no piso eu tenho outra parte branca, aqui nesse cantinho eu tenho a parte amarela. Então eu tenho que cobrir com essas células e criar uma fusão, que vai gerar uma cena parecendo que está suja. Então vamos aqui no nosso Average DI, tá? Light Properties. Vamos colocar aqui ao invés de 50, vamos colocar um pouquinho a mais. Vamos colocar 10.000. E agora vamos fazer um novo render. Vou criar uma cópia aqui e vamos renderizar novamente. Observe que agora a cena já teve essa fusão, tá, dos nossos DIs. Porém a cena ficou suja, tá? Isso acontece pelo seguinte: o que nós definimos aqui logo acima, Maximum Sample Radius, como 10. Então nós já temos aquele radius do nosso photons como 10. Ok. Agora temos aqui o Maximum Number Photons per Sample. Significa que cada sample ele vai se transformar em outro fóton. Aqui a luz ela vai emitir um fóton na parede e da parede ele será arremessado para o piso em 10 divisões. Significa que da parede ele vai transformar em 10 bolinhas, por exemplo, tá? Para simplificar bastante aí. Para a gente poder ter um efeito mais próximo da realidade, nós temos que aumentar esse valor aqui. Então vou colocar em 500, tá? Um valor mais alto. E observe que agora nós temos essa cena suja. Eu vou criar uma cópia e vamos renderizar novamente. Agora a cena suja não existe mais. Porém eu ainda não estou usando o Final Gather. Eu ainda estou usando somente os nossos DIs da cena. Então agora vamos habilitar o nosso Final Gather. Então vamos lá no painel, subir aqui a rolagem, habilitar o Final Gather. O Final Gather está no valor Draft. Eu posso colocar aqui no valor Low, tá? Um valor baixo. E uma observação importante: não podemos habilitar aqui os nossos Bounces. Os Bounces fazem exatamente o mesmo trabalho que o nosso DI. Então não podemos habilitar, ou caso contrário vai dar um erro, vai dar aquelas letrinhas vermelhas chatas que acontecem na cena. Pois bem, habilitei o Final Gather, vou criar uma cópia aqui da imagem, tá? Para a gente poder observar. Aliás, vou criar uma cópia aqui no nosso render. Vamos aqui em render, vamos comparar essas duas mídias, que aí vai ficar melhor. Temos aqui a primeira renderização, vamos criar a segunda renderização agora, tá? Uma renderização utilizando o nosso Final Gather. E agora vamos fazer a comparação aqui, para poder observar melhor o que está acontecendo na nossa cena. Temos aqui à nossa esquerda uma cena sem Final Gather, tá? Com o DI já configurado. E à nossa direita uma cena com Final Gather e o DI configurado. Observem que a cena fica muito mais limpa, tá? E assim nós temos como configurar, como
aproximar a cena do máximo possível do realismo. Aqui nós observamos que a nossa teapot, não sei se vai estar claro no vídeo, mas a teapot ela tem uma cor suave amarela aqui, justamente porque ela possui uma parede amarela do lado e temos a luz acima. O mesmo acontece com a parede vermelha. Nós temos aqui a iluminação batendo na parede e um vermelho bem suave aqui na nossa teapot e o mesmo acontecendo aqui no cilindro logo abaixo. Então, galera, eu acho que é isso, tá? GI é somente trabalhar esse balanço da iluminação na cena. Tendo esse balanço, nós temos a renderização rápida. Vocês podem observar aqui que essa renderização que eu fiz ela aconteceu de forma bem rápida. Vou aumentar aqui a nossa resolução, vou colocar 1024 por 1085 aqui. Vamos renderizar novamente. Observem que a renderização ela acontece de forma bem rápida, mesmo trabalhando o fotorrealismo. Isso porque nós balanceamos o DI, não colocamos nem a mais nem a menos, ok? Então fica mais essa dica aí, espero que tenham gostado desse novo tutorial. Aquele enorme abraço, bons estudos e aguardo vocês no próximo tutorial aqui no site GFX Total.